meus amigos, continuando aqui o nosso trabalho aqui sobre o Jasper. Nesse episódio, inicia ali o Magaren conversando com o Satangosa, são pai e filho. E o Magaren diz assim, olha, o Mongorila, o monstro da montanha ali, do monte, ele terá uma grande utilidade para nós, enfim, em determinado momento se soubermos utilizar. Ele fala isso para o Satangosa, o Magaren fala isso. Tá. E aí tá, numa outra cena, há ali um grupo de, eu vou usar o termo turistas, tá legal? Aquelas pessoas que vão fazer, não é trilha, mas aquelas pessoas que vão explorar os ambientes, vão conhecer os ambientes, os lugares, enfim, as localidades. E esses turistas, ou sei lá, aventureiros, exploradores, não sei qual o termo correto, eles estão ali, eu vendo, são quatro pessoas. E elas dizem assim, ó, aquele ali é o Monte Uivante. Daí uma delas pergunta, olha, mas ele uiva, não sei o quê. E aí um diz assim, deve ser o eco que sai daquela caverna, enfim. Tá. Nisso, começa a... De fato, ocorre começa a ouvir barulho de... como se fosse um animal uivando, de alguém uivando. Enfim, há esse barulho. E aí eles ficam assim, da onde que vem esse barulho? É de lá, é de cá, enfim, tá. E aí tem um determinado momento que eles estão olhando para um lugar e eles estão de costas para o monte. E o monte, aí ele se mostra como um monstro. E aí como ele se mostra como um monstro? Aí tu olha, é só uma caverna. É só um amontoado de pedras, por assim dizer. Mas aí o monstro abre seus olhos e abre a sua boca. E no que ele abre a sua boca, essa é uma caverna. E eles estão de costas, eles não conseguem, não veem isso. E aí quando o monstro abre a sua boca, começa a puxar, é como se fosse, seria o inverso de soprar, quando tu tá tomando mais ou menos, quando tu tá tomando ali, usa um canudo para tomar alguma coisa, enfim, tá puxando para dentro de si aqueles turistas. E puxou. Tá. Os turistas desapareceram. Aí, lá na cidade, lá o Jasper, ele tá... Cada dia que passa ele tá se adaptando aos costumes da Terra, enfim. E ali ele tá jogando videogame. Tá, aí tem uma hora que a Henri vai buscá-lo, ele procura ir por vários locais e aí ele acha. Vai buscá-lo e ela diz assim, Jasper, enfim, aconteceu tal e tal coisa, enfim, daí eles embarcam na nave do Jasper e ela diz, olha, 4 turistas desapareceram ali no Monte Uivante, enfim, e aí ela diz assim, o Jasper diz assim, pode ser acidente, e ela diz assim, não, mas não tem evidência para ser um acidente, enfim. E aí tá, depois eles pousam ali, chegam lá, e aí tá, estão a investigar o monte, enfim. E aí tem um determinado momento que eles encontram 2 crianças ali. Eles estão chorando, enfim. Um garoto tá com um machucado no joelho. Sabe aquela coisa de criança, quando cai, machuca o joelho, raspa o joelho? Uma coisa mais ou menos assim, essa é a ideia. Tá, e ele tá chorando. E quando essas crianças estão ali, o Jasper chega, o Jasper Henri, né? E aí diz, ele vai ficar bem, enfim, trazendo o menino ali, enfim. E aí o menino diz assim, o meu pai foi sugado por aquele monstro, ele foi sugado para dentro daquele monstro, no caso seria a Caverna Uivante. Mas aí é que eu não sei se, claro, isso é o nosso imaginário no episódio. Talvez a lenda do Monte que uiva, ela existe. E talvez de alguém já ter desaparecido ali antes, porque quando desapareceram no primeiro momento os 4 turistas ali, a cena não nos mostra nenhuma testemunha ocular, as crianças não estavam. Então como é que ele sabe que ele foi sugado para dentro daquela montanha? Mas enfim,
Claro, isso vai do nosso imaginário. E quando eles estão falando ali, cuidando das crianças, ao observá-los está lá em cima, discretamente, o Magari. E aí uma hora ele está com uma roupa como se fosse de um turista. Ele se identifica, na verdade, como um turista. Ninguém o vê. E depois ele se vê como o Magari, aquela roupa preta, enfim, sua armadura, na verdade. Tá. Aí tem ali o Jasper encontra aqui eu vou usar o termo, cara, daquela época, mas é como se fosse uma carteira de identidade. E o garoto diz assim, é do meu pai. O Jasper olha, tá, o pai do garoto ali, a foto, enfim, os dados, tá. E o Jasper vai investigar. No que a Henri fica ali com as crianças, o Jasper, digamos assim, é como se o Jasper fosse para um lado da montanha, do monte ali, e a Henri ficasse do outro lado com as crianças. Mais ou menos essa ideia. E aí eles se separam. E o Jasper começa a escalar o monte. Escalado com os poderes dele ali, de voar, enfim. E aí, determinada feita, o Jasper ele é envolto por aquelas, como se fossem garras dos monstros. Lembra que eu sempre uso aquele termo, aquelas raízes que vêm e enrolam ali, enfim. E aí ele é envolto por aquelas raízes que atacam. Eu uso o termo raiz, mas é como se fossem as garras presas do monstro, enfim. E aí ele é envolto por essas raízes, enfim. E aí tem determinada feita que ele usa a sua espada e ele consegue cortar essas raízes, enfim. Aí ele cai lá embaixo. Cai assim, né? Ele cai sem sofrer dano, enfim. Aí ele pega e chama o Gaibin tanque. Ele pega e ele perfura aquilo ali. Lembra que tem como se fosse duas brocas ali? Perfura aquilo ali e entra. Aí o Jasper já está no interior do monte ali, da caverna, seja lá como for. Na verdade ele está dentro do interior do monstro. E aí ele vê umas coisas se mexendo. Na verdade é o organismo do monstro ali. Ele tá no interior do monstro. Nisso, a Henri, que estava do outro lado, ela está com as crianças ali. E ela tá ali com as crianças. E aí tem uma hora que ela observa ali e ela tá cuidando. Tem não sei se ela tá procurando o Jasper, enfim. E aí tem um determinado momento que ela tá conversando com as crianças ali e aí eles têm que achar um local seguro para ficar. E aí da mesma forma que aconteceu com os turistas, a Henri e as crianças estão de costa. E o monstro daí aparece nos seus olhos, ele abre a sua boca, que é aquela caverna. E determinada feita a Henri, ela diz assim, é essa caverna aqui, vamos ficar aqui seguros, enfim. Ela entra na caverna. E no que ela entra na caverna ali, ela e as crianças ali são presas. Ficam presas dentro do organismo do monstro, são puxadas. Essas aí com força. E aí, nesse momento, assim, tem um determinado momento ali que quando ela, na verdade, ela entra calma na caverna, sem ser percebida, sem ser puxada. Mas aí tem um determinado momento que ela acomoda as crianças ali e ela é envolta por essas raízes, essas garras do monstro e envolvem as crianças. Daí eles ficam presos ali, enfim. E o Jasper, no que ele está vendo a caverna ali, tá dentro da caverna, por mais que ele veja as coisas se mexendo ali, tem uma hora que ele percebe, isso aqui parece não existe lá adiante, né? Ele vê que está no organismo do monstro. Mas aí ele está olhando ali e ele começa a ouvir uns sons. E aí são sons, gritos de torcida. E aí tá, uma espécie de torcida, enfim.
o Jasper vai ver e tem uma hora que ele ouve o som e ele quebra a parede, enfim. Ali tá ocorrendo, ali tem um ringue. E aí tá acontecendo uma luta ali, supostamente um homem, é claro, todos estão mascarados, com aventais, enfim. E um dos lutadores vai matar o outro com, ali, sei lá, com um facão, enfim. No que ele vai, quando ele vai matar, tem uma hora que ele vai eliminar e o Jaspion chega e intervém, não faça isso, é covardia, enfim. Aí ele diz, olha, mas uma vez no ringue, todos, a norma manda que, a lei manda que tem que ir até o fim, até morrer, enfim. E aí ele disse, então tome o lugar dele. E o Jaspion disse, então tá. E o Jaspion luta, o Jaspion ali vai lutar mesmo, ele dá socos e chutes, uns golpes muito perfeitos, enfim. E tem uma hora que ele derrota esse homem que tem o facão e ele desaparece. Tá, no que ele desaparece ali, desaparece que eu digo, quando após a derrota ele some. Cai uma corrente e algema, digamos assim, o Jaspion com aquele supostamente homem que ele salvou. E aí eles ficam presos e vem um com uma máscara ali, com umas garras, e ele vira um mortal, salta no ringue, e ele começa a lutar contra o Jaspion. E o Jaspion tá com esse... Vê bem, o Jaspion tá lutando, mas ele tem um peso, porque ele tá acorrentado com outro homem. E ele tá... o Jaspion luta, o Jaspion ainda consegue dar golpes, se desvencilhar, enfim. E aí esse homem, tem uma hora que ele tem uma espada e ataca-os. Só que, num dado momento que ele ataca, com a sua espada ele corta ali, o Jaspion já caiu várias vezes como é que chama ali nas redes do ringue ali. Mas tem uma hora que ele corta a algema ali, a corrente que prende os dois. E o Jaspion fica mais solto para lutar. E nisso ele vai lutar e ele acerta os golpes ali, socos e chutes. E tem uma hora que esse rapaz cai supostamente o monstro cai ali na rede do ringue. E aí cai a máscara dele e ele é o Boomerman. O Boomerman é aquele que salvou o Jaspion naquela vez que ele estava em desvantagem, ia ser eliminado pelo Magaren, quando o Magaren estava com as crianças. Enfim, daí o Jaspion, Boomerman, você aqui... E aí, nisso, o que estava acorrentado com o Jaspion, enfim, toda aquela torcida se manifestam, são monstros. Estavam transfigurados ali, digamos assim, de homens, mas aí se revelam como monstros. E o Magaren aparece ali. Daí, o Magaren já estava na torcida ali, enfim. Daí o Jaspion se toca. Boomerman, isso é obra de Magaren, porque o Boomerman está programado para lutar contra o Jaspion. E o Boomerman tem aqui algo na sua testa aqui que o controla como se fosse um chip, mas é muito grande. Tipo, quem lembra do Street Fighter 2, quando o Ryu é controlado com aquele chip ali para lutar contra o Ken, mais ou menos essa ideia. E aí o Jaspion golpeia, enfim, o Jaspion consegue tirar aquela coisa da testa do Boomerman e aí acaba a hipnose dele, enfim. Aí que acabou a hipnose do Boomerman, todos os demais, o Magaren e todos aqueles monstros ali, eles soltam poder e eles desaparecem. Tá o Boomerman e o Jaspion. E aí o Jaspion quer entender por que ele tá ali, enfim, o que ele tá fazendo ali. Depois tem uma explicação quando eles saem pra rua, enfim, Nisso, após isso, o Boomerman ali o Jaspion tá ali investigando aquilo ali e tem um determinado momento que o Satangô se apresenta para ele e diz assim, olha, os homens são seres, como é que diz, racionais, mas eles se destroem entre si mesmos, eles vão destruir tudo, enfim.
E por isso é necessário criar o Império dos Monstros. Ele justifica a criação do Império dos Monstros, enfim, ele revela o seu plano, essa é a verdade. E aí tá, determinado momento ali, a Henri, as crianças, eles estão lá dentro, eles foram, por assim dizer, engolidos pelo monstro. E o Jaspion ali já estava já tinha saído com o Bomberman e ele pergunta, olha, o que que tu estava fazendo lá? Por que tu estava lá, enfim? Daí o Bomberman diz, eu vim encontrar o esconderijo deles, mas aquela ideia, o Bomberman, enquanto estava indo para encontrar o esconderijo deles, o Magarin já, digamos assim, ele queria pegar o Magarin, mas o Magarin na verdade pegou, porque o Magarin já estava na vigilância, e quando ele entrou no esconderijo, quem pegou foi o Magarin ali, enfim. Digamos que o Magarin tinha, entre aspas, uma guarda que cuidava de tudo. Ele não vacilou. Tá. E aí o Jaspion depois ouve um grito de socorro e entra numa caverna. Ele volta pro interior do monstro. E aí ele percebe, esse aqui é a parte do organismo do tubo digestivo do monstro, enfim. E aí novamente ele vê aquelas coisas se mexendo, que na verdade são... Imagina os músculos internos aqui, teu estômago, enfim, rins, fígado, tudo se mexendo. E em determinada feita ele encontra Henri, aqueles turistas que foram, que desapareceram, e as crianças. E eles... O Império dos Monstros. Esse é o desejo do nosso Senhor Satangos. Vocês são envoltos ali com espécie de uma bolha ali, enfim, o Jaspion rasga a bolha e ele tenta programar a Henri, não consegue. Ela tem uma programação ali no sapato dela. Aí é nesse momento que o Magarin fala o plano dele, do Império dos Monstros, enfim, e o Magarin nesse momento ele aparece com o Satangos ali, depois eles desaparecem. Tá, aí o Magarin diz assim, monstro tal, Mongolila, eis aí o seu alimento, acabe com isso e recupere seu poder oculto, sua força, enfim, para ele digerir ali o Jaspion, o Henri. E aí tá, tem um determinado feito que o Jaspion pega assim, me desculpe o mau jeito, enfim. Ele pega a sua arma, atira ali contra aquela bolha e atira no sapato da Henri. E aí no que ele atirou, daí dá uma energia nela e ela reviveu, ela é um androide. Ela é um androide feito por Edin. E aí tá. Nisso, daí chega a hora deles fugirem. O monstro daí, toda a musculatura dele, o organismo dele está se contraindo, por assim dizer. E tem um determinado momento ali todos, a Henri está organizando a fuga, enfim. Claro, eles são atacados também por aquelas raízes, Aí as raízes dá para dizer que são as entranhas do monstro, assim, por assim dizer. Mas aí depois eles são, de uma certa forma, expelidos pelo monstro. E aí no que eles são expelidos pelo monstro, tem uma hora que o Magarin pega ali, que ele saiu ali, ele saiu correndo da caverna e ele pega aquela sua nave. O legal da nave do Magarin é que ela fica de pé, para depois sair. E aí tá, ele pega a sua nave e nisso o Jaspion pega o Garbin Jet. E aí, num determinado momento ali, há aquela... Podia assim dizer, aquela batalha aérea entre eles, tipo aquele joguinho de videogame dos tempos antigos. O Jaspion, o Garbin Jet contra a nave do Magarin. E aí, há uma determinada feita que o Satangos ataca o Garbin Jet do Jaspion, mas o Satangos ele foge. E aí tá. Depois tem um determinado momento, acho, que o Satangos enfurece ali o monstro da montanha. E aí, aí ele se manifestou. Aí aparece não só os olhos e a boca, não só isso, mas aí o monstro toma forma ali
começa a pisotear, enfim, a pisar, enfim. Aí começa o monstro a causar aquele pânico por toda a cidade, enfim, aquela, digamos assim, estabilidade, perturbação entre os habitantes ali, enfim. E o Jaspion tenta vencê-lo, o monstro toca uma rocha, tem uma hora que o Jaspion destrói a rocha, enfim, usa sua espada, tenta atirar contra ele, mas aí o único jeito o Jaspion aciona o gigante guerreiro Dailion. E aí quando há a briga entre o Dailion e o monstro, ali por várias vezes o Dailion dá soco, dá chute, e o chute não é aquele, tem o que ele corre e dá o Dailion Kick, aquele, não, ele dá socos e chutes. Tem momentos que o Mongorila consegue acertar o Dailion, enfim. Mas aí, depois de tantos socos e chutes, tem uma hora que o Dailion pega o Mongorila, tem uma hora que ele levanta assim e o arremessa, enfim. A briga continua, o Mongorila apresenta uma certa resistência, enfim. Mas aí o nosso Dailion dá um soco potente nele, e aí assim, para finalizar, aquela finalização do Dailion, que ele vai com aquela, como se tivesse uma rodinha, um roller nos seus pés, e ele vai e dá o golpe Dailion e elimina o Mongorila. E assim, o nosso herói, o Jaspion, com o seu Dailion, vence mais um, salva aqueles que foram presos na caverna ali, enfim, e resolve mais um problema. E assim continua sua percorrida por sobre a Terra.